Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu estou aqui de novo com meu queridíssimo amigo Bispo Betão. Eu queria trazer, vou te pedir aqui para eu seguir o exemplo que eu queria trazer das igrejas e da manifestação do Espírito Santo. E aí eu vou recorrer ao John Gabriel, tá? Dentro de todo esse trabalho que eu e o Betão estamos fazendo, eu posso falar com muita legitimidade de todas essas manifestações de possessão espiritual, por tudo aquilo que eu estudo, por tudo aquilo que eu vivi, mas também pelo que outras pessoas experienciam. Então, hoje, os relatos de vários exorcistas na internet nos ajudam a entender muitas coisas sobre esses fenômenos espirituais. Então, são 3 níveis, e o quarto nível de acesso ao qual eu recorro é a experiência do Betão. O Betão, nos 8 anos que ele viveu na África, ele viu fenômenos de pessoas levitando, não porque estavam usando uma técnica, porque era algo positivo, porque o demônio imita e copia tudo o que Cristo e os seres espirituais fazem. Ele viu pessoas levitando completamente possuídas por demônios na África. Ele trouxe aqui, porque o que eu estou trazendo aqui, eu conversei com muitos psiquiatras, discuti com o Douglas Gabriel, que acabou tendo uma pessoa do meu relacionamento, é, todas as pessoas que têm alguma experiência com fenômenos psíquicos eu consultei, e consultei também o Betão. A gente fez um vídeo aqui falando das feras da alma, e o Betão pôde me confirmar que ele já viu tudo aquilo que se manifesta quando as pessoas são tomadas pelas feras da alma, assim como eu já vi, e o Douglas Gabriel viu, e psiquiatras com quem eu falei já viram, embora eles não vão chamar de possessão espiritual, apesar de ter no Código Internacional de Doenças, você tem a CIDS, que se não me engano é a F33, que é possessão espiritual. Aí os psiquiatras me dizem o seguinte: quando o cara fala que nem um demônio, a gente não sabe o que é, a gente coloca lá que é possessão espiritual. É que tudo é possessão espiritual, mas eles não têm essa visão, eles têm uma visão da ciência materialista. Mas enfim, o Betão, ele me confirmou hoje aqui, por exemplo, que ele já cansou de ver pessoas com o olho vidrado ou o olho vitrificado. Isso é a manifestação da fera do pensar. Quando o nosso pensar é morto, não é mais um pensar vivo, que é o pensar do Espírito Santo na nossa mente, manas, essa mente com esse pensar vivo, essa personalidade espiritual. Se a gente não tem a personalidade espiritual, a gente pode ter uma personalidade demoníaca. E essa personalidade demoníaca se manifesta pelo demônio do pensamento material. Matéria, o que é? É rocha, é pedra, são coisas esclerosadas, são coisas mortas. Esse olho vidrado, vitrificado, como uma pedra, ele é o que demonstra que na alma daquela pessoa não se manifesta mais nada de espiritual, só se manifestam esses demônios ligados à forma de pensamento materialista. O eu, o espírito da pessoa é expulso da alma. A gente tem o conhecimento popular de que os olhos são o espelho da alma. Quando a alma está tomada por esses demônios do materialismo, só o que existe é pensamentos tóxicos, pensamentos e conceitos distorcidos, dúvida, e tudo isso quando você chega num estado de total surto psicótico, ou surto psíquico, quando, como dito pela psicologia, esse surto é um estado em que a pessoa não está mais lá. Durante algum tempo, outra coisa tomou conta da pessoa. Isso é o que caracteriza um surto. Algo que surge de dentro da pessoa, algo que se manifesta e que não é a pessoa naquele momento. Só para criar uma imagem aqui, brincando com as palavras. Então, o Betão me disse que viu várias vezes, dezenas, talvez centenas de pessoas, Betão, tomadas e possuídas, manifestando esse estado, que é um estado em que, quando um psiquiatra vê um estado como esse, ele pede para internar a pessoa numa clínica, num manicômio. Você tem um monte de gente internada com esses estados. Você não vai mais encontrar essas pessoas na rua. Aí o outro estado que o Betão me disse que tem aqui, que já viu recorrentemente, ele trouxe isso na fala dele, é o estado de pessoas que se comportam como se fosse uma serpente. A pessoa, ela se comporta como se ela estivesse alongando o próprio corpo dela, esticando o próprio corpo dela e se posicionando de uma maneira que não é comum
para a postura ereta do ser humano. Há uma certa curvatura na forma como ela coloca tanto os membros inferiores dela, as mãos, os membros, braços, membros superiores, a curvatura da coluna e a relação da curvatura da coluna com a própria cabeça e com o pescoço, como se fosse uma naja pronta para dar o bote, ou uma outra cobra se elevando e pronta para dar o bote. Tudo isso é um fenômeno em que você tem efetivamente seres espirituais reptilianos, como uma serpente, se manifestando na pessoa. E essa é a última das manifestações na realidade, porque é o ódio. É quando a pessoa está cuspindo ódio nas palavras, quando a pessoa está falando como um demônio, onde ela só traz maldição, onde ela só traz ameaça, onde ela só traz destruição, tudo isso vem acompanhado com esse tipo de postura corporal, e o Betão confirmou que já viu também muitas pessoas assim. E o outro caso, que é o caso que antecede a esse, que não é tão grave quanto esse da serpente, que é o mais grave de todos, que é o ódio, é o último dos sentimentos e o mais destrutivo deles, é o caso das pessoas em que elas começam a modificar suas posturas corporais. As mãos delas começam a se contorcer e viram garras. E garras retorcidas, voltadas para a própria pessoa, assim, para fora. Para fora não, para ela mesma, né? Tudo torto. E a outra coisa é quando a pessoa mostra usando os seus dentes, fazendo expressões animalescas, como se a boca dela, o maxilar, tudo isso fosse expressão de presas. Esse é um outro tipo de demônio, que é o demônio que atua no querer das pessoas. É aquele demônio que toma a pessoa pelo medo. Então é dúvida no pensar, ódio no sentir e medo nesse polo inconsciente da pessoa. O medo, ele acaba até mudando a conformação do corpo físico, a ponto da pessoa se animalizar nas suas expressões. Ela, ao invés de ter uma face humana, membros humanos, ela passa a se contorcer e manifestar garras e presas, que é um outro nível terrível da manifestação desses seres. Então, tudo que eu estou falando aqui se baseia não só na minha experiência, não só nas ciências espirituais, mas muitas pessoas já presenciaram esse tipo de fenômeno. E o Betão, por acaso, com 8 anos na África, ele viveu muito tudo isso. Então ele está me ajudando aqui, ao longo da minha narrativa, a trazer isso de uma forma em que onde 2 ou mais estiverem, lá eu estarei, para que aquilo que eu esteja falando e compartilhando aqui esteja sendo compartilhado também por ele, com o testemunho do que ele viveu, para que isso se torne algo mais fácil de ser compreendido por quem está aqui nos ouvindo. Onde 2 estiverem, o Cristo está. E aí eu me conecto com o seu coração, que está nos ouvindo aqui, através desse Cristo se manifesta, enquanto eu e o Betão aqui estamos trabalhando no podcast. Nossos corações se conectam através do Cristo, que essa minha conexão com o Betão traz aqui. Nós queremos que você seja liberto. Tudo que está sendo colocado aqui, da manifestação da opressão e da possessão. Então, ele está oprimindo, até que ele vai entrar dentro de você. Se você der o quê? Brecha e saída para ele. Então, o caso de Judas, que tomou o bocado molhado e Jesus disse, quem eu der esse bocado molhado vai me trair. Ele pega, dá ajuda, Judas abre a boca e come. E o demônio entrou na boca dele. Naquela hora o demônio entrou, o diabo entrou nele, através do quê? Desse alimento. Ué, mas por que ele usou o alimento? Porque lá no Éden também usou o alimento. A maçã, né? A maçã, a fruta, que não era maçã, era que fosse, era uma árvore igual do quê? na Branca de Neve, que eu acabei de ver também, a maçã envenenada. Aos contos de fadas. Os contos de fada trazem verdades espirituais Porque de uma maneira palatável. o que está colocando ali no alimento, o que ele quer dizer no alimento? Aquele alimento, o que é um bocado molhado? É uma coisa misturada. Nas misturas não identificadas, existem portas para o inimigo, porque você não tem discernimento. Por isso, o dom de discernir espíritos, ele é essencial dos dons que estão colocados ali. Então, quando foi colocado os corpos, os níveis, tudo bem, a Bíblia coloca os dons do Espírito e como eles estão derramados sobre cada um de nós. E como que eles existem numa nomenclatura bastante definida. Isso está em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, a lista dos dons. Mas o que é importante você observar?
Se há uma mistura de um bocado molhado, o pão molhado, porque eu tenho que discernir o quê? O corpo e o sangue. Se eu não estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo, então eu estou permitindo que essa mistura continue. Nós não vamos viver mistura. Onde estava outra mistura? Na própria condição de Eva. Como é que é o nome da árvore que desse o nome de maçã? A árvore tinha um nome, a árvore do bem e do mal. Você comeria que fruto da árvore do bem e do mal? Um bom e um mal, juntos. Então aquilo é uma mistura. Toda mistura tem um inimigo. Agora, se isso aqui fosse manga, ou própria maçã, ou a cereja, tivesse nomeado como vida, você se relacionaria como vida. Como é que eu vou me relacionar com uma árvore que chama bem e mal? Você vai na feira comprar o bem e o mal? Ah, eu quero o bem, não, mas o bem vem junto com o mal. A árvore é uma só. O que você precisa? Discernimento, para não ter bocado molhado, para não ter esse bem e mal. Agora, a serpente entrega a Eva. Como Eva vai se comportar? Como uma serpente. Ela come. Como vai se comportar? Com a boca virada nos demônios. Ela enxerga e diz que é agradável. Como vai se comportar? Com os olhos vidrados. Ela toma com a sua mão. Como vai se comportar? Com as mãos colocadas desse jeito. Então, tudo aquilo que o inimigo induziu, ele obteve. Ele obteve, ele aproveita. O olho vidrado, as articulações das suas mãos, a condição da sua boca e a sua marca serpentina. Você vira uma serpente. Eu, com 17 anos, eu cheguei um dia, era uma reunião de oração, uma segunda-feira também, uma reunião de oração na igreja. Eu cheguei assim, muito cedo, não tinha ninguém, e eu comecei a orar. Aí, deu 19 horas, 20 horas, não apareceu ninguém para dirigir a reunião. E começou a encher muita gente. Eu falei, mas quem que vai dirigir a reunião hoje? Naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, né? Telefone lá embaixo, ligaram o telefone fixo. O pastor ligou para o zelador e disse, quem está aí? E o zelador falou assim, só tem o Betão, manda ele começar a reunião. Eu nunca tinha dirigido uma reunião de oração na minha vida, para a igreja inteira. Aí o seu Luiz, que era o zelador, falou assim, Betão, o pastor Olavo mandou você dirigir a reunião porque não chegou ninguém. Eu falei, eu? Falei, Deus falou assim, você. Aí eu peguei o microfone e falei assim, nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu só falei isso. As cadeiras se afastaram. Uma pessoa em forma de serpente levantava assim e vinha na minha direção. Que coisa, Betão. Eu só falei isso. Eu falei, mas bem na minha reunião vai acontecer isso? Eu só lembrei isso. A minha primeira reunião é Deus dizendo assim, eu vou te dar autoridade. Isso faz 45 anos atrás. E com autoridade eles se levantam contra. Se levanta contra. Ele quer acabar. Fala, vou pegar essa primeira desse aí. Porque tem gente que vai assim, né? Quando vai estudar, vai, sai! E ele que sai, ele corre. Ele fala, sai, e ele corre para trás. Né? E ele levantou, eu tomei um susto. E as cadeiras lá, e a pessoa assim. Eu falei assim, você vai voltar para o fundo dos abismos. O sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus foi o que nos comprou. É a autoridade máxima que temos em nossa vida. Quando eu falei isso, a pessoa desmaiou. Quando olhou para mim de novo, é uma pessoa normal, até uma moça bonita. E ela falou assim, você me desculpa, não sei o que aconteceu. Quando você falou aquilo, eu me irritei tão profundamente, eu queria te matar. É isso aí, o demônio usou ela. Usou, por quê? Vulnerável. Vai olhar a situação, prostituição, drogas, mentiras, pecados não confessados. É isso aí. Tudo isso o inimigo quer usar para destruir a sua vida. O ponto aqui é o seguinte, possessão tem cura no nome do Senhor Jesus. Tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Já pelejei com demônios em muitas situações, mas nunca deixou de sair. Nunca deixou. Lá em Lubumbashi, no Congo, falaram assim, tem uma pessoa que está muito ruim, eu vou fazer a marcha para Jesus na cidade. E ela falou assim, os pastores já foram lá, já oraram, não aconteceu nada. Né? Daí os pastores falaram assim, olha, é num lugar, numa área, onde tem muita morte. E tem uma pessoa que declara quando os outros vão morrer. E por isso todo mundo quer se mudar de lá, o cara se muda de lá, mas morre do mesmo jeito. Então são sentenças de Satanás. Eu falei assim, olha,
contra todas as sentenças, eu tenho todas as promessas. Então, quem tem coragem para enfrentar com promessa, vai com promessa. E eu chegando na casa ali, Lubumbashi, o pessoal fala Ngambele, fala francês, vários rituais africanos. Eu chegando na casa, isso foi no ano 2016. Eu chegando na casa, o demônio gritando lá em português. Ele não. Não era Bolsonaro, não tinha nem Bolsonaro naquela época. Ele não. Eu falei, opa, é que está conhecendo a autoridade. É isso aí. Você teve autoridade, eles vão te atacar. E eu cheguei lá e falei assim, é você não, e aqui é o não mais eu. Cristo vive em mim. Pá! Saiu. Que lindo. Porque é a tua autoridade de identidade do que você deixou de ser. Agora, quando você é apenas o corpo e fica lá querendo... Irmãos, eu estou vendo minha família sofrer por uma situação e, por algum lado, eu estou, assim, solidário a esse sofrimento. Mas, por outro lado, eu estou num nível onde eu não estou sofrendo coisa nenhuma. E estou desejando que a experiência que Deus quer trazer aconteça a contento de todos. Mas é com o Senhor. Eu vou ter vigília. Eu também não chegou o fim, não chegou a meia-noite ainda hoje. E é o dia 31. E hoje, dia 31 de março, 8h40 da noite. Hoje tem vigília. Todo o último dia do mês. Amém. Do último dia para o primeiro dia, 5 anos já, Sim, Betão? 5 anos. Betão faz a vigília todo mês aí Todo com o pessoal mês, sem faltar. Mais de 60 meses. Com essa linda fraternidade que ele criou aqui. Amém. Com quem está disposto. E vamos ter uma pessoa nova hoje, que é o Danilo, está confirmando aí, confirma com ele. Estive com ele lá, tá? Ele falou, eu posso ir à vigília? Eu falei, claro, ele arrepiou inteiro. Eu falei assim, nossa, até me arrepiei por isso. Porque nós vamos lá anunciar a marca da noiva. Então, não tenha medo, tenha autoridade, revestimento, poder de Deus. A sua vida limpa. Não da questão moral, não moral. As pessoas ficam achando que o que eu fiz aqui, então o diabo que eu também não sei o quê, porque não sei o que lá. É a tua autoridade da tua consciência espiritual que vai trazer agora poder e vitória contra aquilo que se levantar. Ele disse serpentes, ele disse escorpiões, ele disse toda a força do inimigo, nada vos fará absolutamente nenhum dano. Ele vos deu autoridade. Lucas 10, 27, 17, por aí vai. Você tem autoridade. O que o inimigo tem? O inimigo tem força. Mas quem tem autoridade é você. E aqui nós concordamos uma coisa, por todas as situações que são, o corpo, que é, o que não foi, está tudo certo. É o estudo de alguém, a nossa experiência. E a Bíblia dá a você o poder dessa experiência. E aprender com as experiências que os outros tiveram. Para entender o quanto que na Bíblia isso representa a autoridade sobre a tua vida. Nós não estamos querendo falar de denominação ou do costume dessa e daquela. Tem gente que nem acredita em demônio. É difícil. É porque o demônio do materialismo, ele se esconde, e ele é muito astuto, né? A maior astúcia dele é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. E isso cada vez mais. Por acaso, eu tô acompanhando um canal lá do YouTube que tem muitos padres católicos nesse caso, né? Falando de exorcismo. E ele fala que nos últimos 15 anos o demônio atuou da maneira mais eficiente possível para fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Entendeu? É o demônio do materialismo. Ele só quer fazer a gente acreditar que existe o mundo material, as coisas do mundo material. E se só existem as coisas do mundo material, não existe Deus, não existem anjos, mas também não existem demônios. Sim. Essa é a esperteza dele. Mas, Betão, eu vou pedir aqui 15 minutos finais para a gente fechar com aquilo que eu também imaginei que podia ser o começo do nosso podcast. Maravilha. Mas eu respeitei o que o anjo da guarda, o que o Espírito Santo queria, a providência divina, como ela conduziu esse nosso podcast hoje. Eu queria falar, e aí é fechando mesmo, trazer a questão de como esses dons do Espírito se manifestam naturalmente. E se manifestam nas pessoas mais simples. A pureza de coração e a devoção é a chave para a manifestação dos dons do Espírito.
A gente ainda vai fazer um outro podcast para falar da corrente Rosa Cruz, totalmente ligada a São João Evangelista, o Apocalipse, o mais elevado clarividente dentro do cristianismo, como é que isso se relaciona a São Paulo, antroposofia, ciência espiritual, e como é que isso se relaciona ao mestre Mani no futuro. Quando eu falei São Paulo aqui, eu me enganei, a Rudolf Steiner, antroposofia, e ao mestre Mani no futuro. Então, são as forças da devoção, as forças do conhecimento e as forças da ação. Aqueles que têm uma autoridade natural para manifestar a clarividência são todos aqueles que têm a força da devoção. Porque somente quem tem devoção, quem tem amor no coração, pode entrar em contato com a realidade espiritual, encontrar os demônios, porque você só aprende no confronto com eles e sair vencedor. Não adianta para isso ciência espiritual e nem essa outra parte aqui da ação. O que interessa é devoção, é coração puro. É esse o requisito para você se tornar um clarividente. Muito bem. Então, nesse sentido, é que os dons do Espírito se manifestam com todas as pessoas e principalmente, ou na maior parte das vezes, nas pessoas mais simples. Essas pessoas mais simples são as pessoas que estão manifestando o Cristo a partir do seu coração. E aí a clarividência é a nova clarividência Cristo.